Minha amiga, um bom dia, meu amigo, minha amiga. Não, foi a internet que falhou. Sim, Um bom dia para você que está acordando agora. Um abraço bem forte para o Jorge Belich, Luiz Rosa, na cidade de Anápolis, ao Aurélio Santos, aqui na cidade de Marabá, o cantor Aurélio Santos. O pastor José Leite, da Assembleia de Deus de Missão, e também a missionária Ana Arcanjo, né? Esposa do pastor Rubens. Mas a gente começa o programa aqui, nessa manhã, uma notícia triste, né, para nós marabaenses, porque nós perdemos um atleta que, quando eu era criança, jogou bola junto. Ele era muito hábil, né, muito ligeiro para jogar, era um bom jogador. E uma família tradicional de Marabá, a família Solino, o Talmo, né? Talmo, ele sempre assistiu o nosso programa, sempre estava compartilhando. Mas aí, segundo o que eu vi na internet, né? Nós estamos formando aqui o que nós vimos na internet, né? Muitos amigos dele que jogou bola com ele no passado, falando do sofrimento que ele estava passando e que a gente não sabia, né? Que a gente fica distante. Mas ele estava lutando contra o câncer. E eu acho assim que ele, uma pessoa tão novo como ele era, um atleta, mas o câncer ele não escolhe idade não, e nem família, nem se é pobre, se é rico. O câncer, quando ele vem mesmo, né? E aí traz as grandes desilusões da gente aqui da Terra. É quando a gente acomete um câncer, parece que aquilo vai passando pela gente e levando as nossas forças, até a vontade de viver, a gente vai perdendo. Mas a gente não sabia que ele foi acometido de um câncer. Eu quero, nesse exato momento, através do programa Nossa Terra, abraçar toda a família Solino, né? Parente do Talmo, e que o Eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seja o seu consolador, e console essa família, não só a família, mas um lastro de amizade que ele tem na cidade de Marabá e região, por ele ter sido uma pessoa amiga, uma pessoa simples, e a gente que conheceu ele de perto, jogamos bola junto, a gente compartilhava esse lazer com ele, que era jogar bola, né? A criançada da velha Marabá, a gente se reunia ali no Zé Oliveira e todo dia a gente estava lá jogando bola. Mas eu acredito que muitos marabaenses, ao saber dessa notícia, o coração está de luto, porque aconteceu essa perca grande, é parte da história esportiva de nossa cidade. Ele sempre foi um desportista ali fervoroso, que incentivou também o futebol na cidade de Marabá, né? Cada um que se vai, leva-se uma parte da história da gente da cidade. Mas, meu amigo, minha amiga, eu quero também dizer que o bom mesmo para a gente é viver uma vida procurando agradar a Deus e ao nosso próximo. Shalom, Ruth. Shalom. Shalom, Eliane. Vamos fazer a reza. Diz assim, boa oração para quem conhece, né? Quem é de oração, receba oração. Quem é de reza, receba reza. Essas são as orações que foram feitas lá no templo, em Jerusalém, quando o templo estava de pé. Diz assim, ao despertar do sono, cada pessoa deve refletir imediatamente que o Rei dos Reis, santo bendito seja ele, cuja glória enche toda a terra, está sobre si e observa seus atos. Como está escrito, esconder-se-á alguém em esconderijos, e eu não o veria, diz o Eterno. Acaso não encho eu o céu e a terra? Diz o Eterno. Assim deve cumprir o que foi dito pelo grande salmista de Israel, o rei Davi. É dever agradecer a Deus por haver devolvido sua alma, dizer
o mesmo antes de lavar, da lavagem das mãos. Modéani, que diz assim: dou graça perante ti, o Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a nossa fé em ti. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que formaste o homem com sabedoria, criaste nele órgão cor ofícios, revelado e sabido é perante o teu glorioso trono, que se um órgão aberto se fechar, ou um órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nenhuma hora. Bendito sejas tu, eterno, que sara toda a carne e fazes maravilhas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ruth, essa oração eu faço todo dia quando eu vou levantar. Agradecendo o Hashem porque minha alma voltou, né? É porque muitas pessoas, ao dormir, não acordam. E eu estava vendo um vídeo que mandaram para mim que diz que a gente, quando passa dos 50, a gente dorme e não pode levantar naquele... De uma vez. De uma vez. Tem que virar para um lado, virar para o outro, aí sentar devagar. Porque o sangue, às vezes ele está só de um lado, ele dá tipo um choque, né? E ali a pessoa morre. Ruth, eu quero mandar um abraço para Wesley Cavalcante Sá, né? Ontem ele entrou no programa, mandou uma mensagem para a gente muito bonita. E a gente quer agradecer ele e a família dele. Wesley, que Deus continue te abençoando, você e toda a sua família, né? Pessoal, Wesley Cavalcante Sá mora ali naquela região ali no Tibiriçá, né? Chamado do Tibiriçá. Onde tem muita chácara, fazenda, aquela área que quem vai para o Brejo do Meio está na direção lá. Mas a gente fica aqui parabenizando os nossos amigos que estão direto com a gente, ligado, como a dona Dinda do Açaí. Também o Célio Miranda é amigo da gente, é um marabaense nato, mora em Magalhães, Mauro Magalhães, João Freitas, Eliane Melo, o Francisco Arraes e também a Marla Arcanjo, né? O Cleuto Arcanjo, o Kel Arcanjo, o Zinei Arcanjo, Cristina, e o José Camelô, que é lá da Folha 32, o José Camelô ali, um abraço para ele, que venha fortalecer-se cada dia mais no Senhor. Também é o Júlio, né, ligado com a gente lá na Fanta, ali. Ele tem uma loja também de acessórios de celular. E para falar em celular, para você que tem problema de celular também, aí precisa comprar um acessório de celular, sua bateria está fraca, procure a UTI Cell na Folha 20, quadra 8, lote 19, aqui, próximo à Praça da Criança, né? Aonde você vai aí renovar o seu celular. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Esse programa dessa semana é um programa que a gente está trabalhando nele, aqui ensinando através da Paraxá de Semini, até chegar o Shabat. Chegou o Shabat, aí a Paraxá termina e a gente passa para a primeira Paraxá, o Paraxá, lá em Bereshit, né, que é o Gênesis, o livro da criação. Nós estaremos domingo a gente começa a Paraxá, né? De Gênesis. Aqui todos os dias nós temos uma Paraxá, uma Paraxote da Torá. Você que assiste o nosso programa, você aprende muito, porque você aprende a Torá, você aprende Talmud, você aprende Zohar, você aprende todos os livros sagrados do templo de Jerusalém, né, Ruth? Você sabia que na Bíblia existiu homens que mudaram de sexo? Ruth, essa história que acontece hoje em novelas, em cinema,
Na vida real mesmo, de repente a pessoa é um homem, depois já é uma mulher depois já é um homem. Isso não é da agora, gente. Ou a troca de sexo já vem desde a época de José, mais de 3.000 anos, 2.000 anos para trás, já havia essas coisas. E outra coisa, naquela época era mais cruel do que agora. Era. A violência contra, por exemplo, Ruth, eu sei que você vai falar alguma coisa sobre isso, mas preste bem atenção uma coisa. O rei, quando ele dominava outro país, ele mandava castrar todos os homens. Era no tempo do reinado do Medos e dos persas, né? Medos e dos persas. O rei Rasverote, por ciúme das mulheres, o homem trabalhar no palácio, ele mandava castrar. Então, e ele se tornava eunuco, né? Quem trabalhava no palácio, ele se tornava eunuco para que não... Quer dizer, era castrado. Mas não era porque ele queria ser castrado ou trabalhar no palácio, não. Era obrigado, força. Era pressão. Outra coisa, Ruth, o que acontece? Ele destruía os machos de outra nação que perdia a guerra, né? O rei Assuero, ele, em tempo de guerra, ele mandava castrar os homens, porque aqueles que saíam como prisioneiro, aí às vezes eles desejavam morrer, ou então, porque se fosse pego, ele mandava castrar. Né? Porque quando um país sabia que esse outro país vinha contra eles, eles entravam em desespero, os homens. Ou nós vamos para a guerra, ou a gente ganha a guerra, ou então a gente morre, ou então será castrado. E isso era para dominar, o domínio do machista, né? Mas aí... E aí diz assim, muitos homens tinham esposa, família, outros tinham sonho, porque era solteiro, de casar, e o sonho do homem acabou. O primo da Radassa, da rainha chamada Esther, né? Radassa. Antes dela, quando ela era jovenzinha, adolescente, ela tinha um primo que, segundo a cultura judaica, diz que eles namoravam, porque ele fugia junto com ela para ir lá no palácio, aonde o tio dela estava lá trabalhando de escriba no palácio, e ela entrava vestida de homem. A gente vê que a adolescência está naquela fase que quer descobrir o mundo, né? Mas aí porque a Radassa era como todo adolescente acha que o mundo é dele. Mas eles queriam visitar o palácio e ele conseguia entrar junto com ela lá, passava bem perto do tio, o Mordecai olhava para ela, mas não conhecia ela vestida de homem, porque a Radassa era uma princesa, uma mulher bonita demais. Mas muitos se dão mal porque não obedecem os conselhos dos mais velhos ou da sua mãe, do seu pai. Assim, Radassa, ela era proibida pelo tio para não sair de casa. Inclusive, ela nunca pisou numa congregação e nem numa sinagoga. Porque no tempo desse rei, que estava reinando, as pessoas, para agradecer a ele, ou para puxar saco, ou alguma coisa, as mulheres que eles achavam bonito na rua, eles levavam para ele. Assim como fizeram com Radassa. Né? Radassa vacilou brincando numa pracinha. E aí lá vem a guarda do rei, pegou ela e levou, né? Para ser esposa, para ser candidata à esposa do rei. Porque Vasti, que era a esposa do rei Assuero, ela não atendeu o pedido do rei. O rei manda chamar ela para a festa e ela não foi. Pois é, porque nesse tempo era o Assuero. E ele castrou justamente Aí, esse jovenzinho que brincava com Radassa, que eles eram adolescentes, não sei se eles namoravam, mas o que aconteceu com ele, quando ela foi presa, pegaram ela e levaram para lá para o palácio, e ela passou 1 ano se preparando para se apresentar na presença do rei. Se ela passasse, não era só ela, tinha 200 jovens. Aí, mais um dia, ela no palácio andando, de repente ela vê, quem que ela vê lá servindo como eunuco? E a vergonha do homem.
Ele vê a parenta dele, a prima dele, e olha para ela que ele tinha vontade de casar e ele estava ali castrado. E você vê o sacrifício de José. A história de José, ele foi vendido pelos próprios irmãos, né? Para chegar ao Egito. Lá ele foi vendido 2 vezes, porque os ismaelitas compraram e ele já tinha sido vendido por outro. Venderam pelo atravessador, né? Quando ele chega na praça como escravo, tá lá quem dá mais, e Potifar compra ele. Leva para casa, mas a Bíblia diz que ele era muito bonito, José. As mulheres... José tinha uma beleza como sem igual. A gente agora da camisa. Diz que era a beleza como a da mãe dele. Diz que ele era muito bonito. As mulheres subiam nos muros para olhar para ele, de tão bonito. E dizia o gatão. Lá, vocês já sabem a história que a mulher de Potifar se apaixonou por ele. Só conta, os pastores só pregam que a mulher de Potifar se apaixonou por José. Agora, quem se apaixonou por José? E aí, no dia, diz que tinha uma festa da religião deles lá, e todos saíram de casa. E ela armou o laço, né? Ela inventou que estava doente, ficou na cama. Como José trabalhava na casa, ela inventou que queria algo lá para ele levar na cama, que era para ela poder agarrar ele, né? E ele fugiu. Ali ele passou uma perseguição muito grande. Mas você não descobre outra pessoa que se apaixonou por ele. O esposo dessa mulher, que era Potifar, se apaixonou pelo homem também. Quando ele comprou José, que era como escravo, ele já pensou assim, esse jovem é bonito, mas se eu der um banho de boutique nele, ele vai ficar muito lindo. Aí ele comprou, foi para ele. Aí ele tentou seduzir José, José não quis. Ele disse, mas se eu mudar de sexo, ele me quer. Aí muda de sexo, diz que ele mesmo, né, cortou. Não foi. O pessoal fala assim, não, mas ele mesmo cortou, porque é o seguinte, muitas vezes a mente da gente vaga, que a gente pensa que a tecnologia que se tem hoje, que naquela época a medicina não tinha, mas tinha sim, a medicina tinha. Olha, você vê, a exploração do DNA, da cadeia de DNA, essa genética, né, que hoje é tudo real tudo é verídico, e todo mundo acredita. Criou fé pública, DNA, cadeia de DNA e genética. Aí, naquela época, Ruth, já havia os doutores, que eles não eram nem chamados de doutores, eles tinham outro nome que eles chamavam. Era cirurgião, não. Era... Esqueço como é que é o nome. Nomezinho que chamavam para eles. Aí, esses médicos da época, que eram cirurgiões, eles já faziam troca de sexo. Aí Potifar. E aí você vê que na Bíblia sempre o nome da pessoa muda, né? O Eterno, ele tem esse dom de mudar o nome conforme o crescimento espiritual da pessoa. O nome, muda-se o processo da pessoa. Aí fala assim, que José casou com a filha de Potifera. De Potifera, é isso mesmo, tá? Porque fera significa cortado. E eu não entendi, eu achava que era o nome da esposa, porque o nome da esposa dele não dá, né? Porque antes era Potifar. Era. Quando ele fez a operação, aí Potifera, que significa o cortado. Cortado. Porque todas as palavras na Bíblia, no hebraico, ela tem um significado. Mas ali foi mudado de nome. E ele aceitava normalmente chamar ele de Potifera. Agora tem um nome aqui, porque muitas vezes a gente lê e não entende, porque na Bíblia hebraica tem uns nomes hebraicos. Sarabtabarim, que significa cortador. Sara significa cozinheiro, porque esse aqui foi um nome que deram para ele.
Pode ser matador, porque diz que ele era ministro, Saratabarim. Aí dizia que ele, quando tinha os prisioneiros que era necessário, como aquele, quando José estava... Castrar. Não, que não tinha dois presos junto com José, através do sonho. Teve um que mataram, né? E o outro saiu. Aí diz, pode ser ele, porque ele trabalhava lá com esse nome, Saratabarim, que significa, quer dizer, matador. Ele era responsável, Potifar, ele recebia do rei autonomia, autoridade, carta branca, para matar quem ele quiser. Então, quando eles venciam a guerra, trazia os homens e ele que ordenava a castração. Porque pela acusação da esposa dele, José era para ter morrido. Mas eu acredito que ele diz assim, eu dei em cima dele, não aceitou. Estou perdendo a minha mulher. Eu vou manter ele preso. Por isso que é bom estudar a cultura judaica, porque mostra o que está na Bíblia, o que a gente não vê. Aí, Ruth, você vê uma coisa... ele é apaixonado por José e a mulher também, mas era uma competição ali, né? Aí ela disse, eu vou armar para cima dele, jogar o laço de cima dele, José. Dessa vez ele cai. Amou uma armadilha. Amou a armadilha. Arapuca. Mas o problema, Ruth, aí não está em José, está na fé de José. Na fé. Porque quando a gente faz um juramento do Techuvá, a gente voltando para o eterno, que é o Techuvá, da gente não pecar. Porque se ele cai na cama da mulher, de Potifar, ele quebrava todos os mandamentos que ele tinha guardado até aquele dia. Ele perdia todos os méritos que ele tinha alcançado, que estava registrado no livro do céu, caía. E por causa de poucos minutos de prazer. Até na Torá mesmo tem uma pessoa que diz assim, que não acredita que ele tenha fugido. Porque um homem na idade dele, ele tinha 17 para 18 anos, né? Que da casa dele, quando ele saiu, ele tinha mais ou menos 17, que ele foi vendido. E vê que o homem, nessa idade, ele está na flor. Os hormônios estão na pele e ele fugir é muita fé no Criador. Porque o seguinte, Ruth, mesmo jovem, que já fez compromisso com o Ferbá Mitzvot, que faz o Tikkun constantemente, todo final de semana, aquele que vive no óleo, aquele jovem, as forças dele sexual é controlada, porque o próprio Senhor, que é o Eterno, controla, ajuda a controlar. Porque a força de um jovem sexualmente, ela é explosiva. Né? Então, por exemplo, assim, em vez de José sentir amor por aquela mulher, ela também era... Mulher bonita, né? Mulher bonita, a mulher mais bonita do palácio. Ele olhava para ela de cabeça baixa. Porque quando você olha para uma mulher de cabeça baixa, assim, tá, de um lado para o outro, aí não sente a concupiscência dos olhos, que é a soberba da vida. Da alma. Quando a gente olha para uma mulher da cabeça até os pés, aqui dentro ela ficou gravada e aqui também. E aí que nasce o desejo da carne, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, o truque ali, o segredo era estar conectado com Deus. Se ele tocasse naquela mulher, ele perdia. Mesmo que ninguém descobrisse, mas Deus via tudo. Vem os pensamentos e através do pensamento já vai formando a imagem, o filme, como, o que fazer. Agora, imagine Potifar, ele já usando trajes de mulheres, rebolando, por causa de uma paixão. Eu estava vendo aqui que ele virou um sacerdote, né, da fé dele lá. Como ele era um ministro... Como ele não conseguiu nada com José... no reinado, naquele reinado, ele era um ministro, ele era uma autoridade. Aí ele pediu para o rei que ele queria mudar de ministério. Né? Aquele ministério de capar os homens, de prender, de ir para a guerra, essas coisas. Ele queria agora ser um sacerdote. Aí se converteu.
né, se converteu, o sacerdote daquela época. Na religião dele, né? Na religião dele, se Porque tornou um muitas sacerdote. vezes a gente pensa que sacerdote só tem na religião judaica, não. Mas Então o existe. sacerdote tem que fazer um juramento para não tocar em mulher. O sacerdote, como ele já era capado, né, já era castrado, É eunuco, né? era eunuco, aí ele não podia, ele não tinha mais desejo por mulher, acabou o desejo. Eu sabe por que aconteceu isso com Potifar? Por causa da maldade que ele fez. Quantos centenas de pais de famílias ele estragou a vida. Estragou a vida, né? Então, o pecado, ele é assim, é tipo a lama, quem joga a lama no outro fica com a mão suja. É tipo Noé. Por que Noé amaldiçoou a descendência de Cão? De Cã. De Cã, filho dele. Tem muitas respostas, e no final, quando a gente vai estudar, ele castrou o próprio pai para não ter mais herdeiro, para não dividir bens, né? Rapaz, um mundo tão grande, são poucos filhos, 3 filhos, aí um vai cá pro pai. Mas já tinha neto, né? Pois é, mas Foi mesmo ele assim, junto com o neto. não era mais o herdeiro direto de primeiro grau, filho, já né? era de segundo, terceiro grau. Aí ele vai e castra o próprio pai. Aí ele amaldiçoa ele. Aí eles colocam na Bíblia assim, que foi por causa da bebida. Ele bebeu o vinho, né? Aí ficou nu. Ficou nu e tal. Mas ali foi eles. Porque... Mas os outros 2 filhos foram lá, botaram a capa no pai, foram de costas até chegar no pai, botaram a capa, porque é um pecado o filho ver a nudez dos pais. Pecado gravíssimo. E para eles não pecarem, levaram a capa de costas os 2, colocaram em cima do pai e levaram para casa. Agora o pai não... foi um pecado tão grande que ele amaldiçoou Cã, né? E ele e a descendência dele, né? Aí ficam uns crentes cantando assim: caminhando eu vou para Canaã, se você não for, não me peça aí. As pessoas fazem umas músicas que condenam a própria pessoa, porque Canaã é lugar de maldição lá em Jerusalém. O lugar de bênção é o Sinai. E ali foi amaldiçoado a descendência dele. E tem muitos que hoje é amaldiçoado porque é descendente de Cã. De Cã. Muita Quem gente não sabe, que né? tenta lutar na vida, querer vencer e não consegue, porque existe uma maldição hereditária na família dele, que já veio lá de Cã. Porque você vê que Abraão, quando chama o servo dele e manda atrás de uma noiva, e o servo tinha uma filha muito bonita que disse, se ela não vier, Isaac pode casar com ela, né? Mas Abraão disse, não, meu filho é filho da promessa. E a sua é de maldição. Mas aí, por exemplo, Potifar fez essa anarquia toda aí com ele mesmo. Ele se escandalizou, mudou de ministério. Aí foi ser sacerdote. Mas eles tinham uma filha, né? Só que essa filha, quer dizer, o Eterno, ele prepara tudo. Depois que você passa pelas lutas, muitas vezes é prova para ver se você mesmo está firme, né? Abraço Jimmy, né? Tá ligado aí com a gente, o nome, aí. Porque quando ele estava lá no Egito, depois daquele sonho, que o Eterno revelou o sonho lá do faraó, ele mudou o nome de José, o rei lá. Ele ficou com o nome dele de Safenate Paneá, o nome de José, né? Ele mudou. E Asenate era filha de Potifera, significado cortado, né? Porque quando a gente lê lá na Torá, diz assim, e José casou com a filha de Potifera. Aí parece outra pessoa. Eu acreditava que era a esposa de Potifar. Aí, agora que eu vim entender. Porque essa Asenate era filha de criação de Potifar. Porque você sabe que a gente só conta os filhos de Jacó, os homens, né? Que é 12. Mas ele tinha uma filha mulher. Era 13 filhos. Hoje muita gente só entende que ele teve 12 filhos. Mas tinha filha, aquela que teve... É Diná, é o nome dela? Diná. Ela foi abusada pelo filho do rei de Xexém. Aí, e lá, naquela época, deu uma confusão, porque os guerreiros de Jacó queriam lá matar todo mundo. E matou a cidade toda, os homens, né?
entraram em acordo para circuncidar o pessoal da cidade. É. Então os homens entraram em acordo para que houvesse um casamento, uma união entre a família, que a família, o povo de Deus é valente. Esse povo que dá um lado e depois dá o outro, isso aí é conversa, né? Isso aí não tem no judaísmo, não tem na Bíblia hebraica. Aí foi colocado pelos romanos, foi colocado pelo pessoal da Grécia, né? E aí as pessoas engolem isso. Foi daí que surgiu a história de que ser pobre é ser filho de Deus. Né? Você é filho de Deus se você é pobre, se você é rico, se você tem, que você não tem. Você é filho dele, porque está escrito. Aí, Ruth, vamos para lá. Eu quero chegar a esse casamento aí, Ruth, porque o Potifar criava uma jovem. Porque através da... É Potifar ou Potifera? Já é Potifera, né? Potifera. Potifera. Mas ele, é o cortado. Ele criou ela, ele pegou ela para criar, ela dá era Potifar. Porque por causa de Diná, esse negócio de adolescente que não ouve os conselhos dos pais, né? Ela saiu sozinha. E o príncipe lá, filho desse rei, onde eles ficaram, nessa cidade, viu ela só, se engraçou dela e pegou ela à força, né? E ali abusou dela sexualmente. Mas depois ele se apaixonou por ela. E desse abuso nasceu o nome dela, Asenate. E por causa desse grande estrago que veio, os irmãos dela matou os homens tudinho da cidade. Primeiro eles fizeram tipo uma aliança, mas depois quebraram, né? Porque... Foi feita a circuncisão. Todos os homens da cidade aceitaram a Brit Milá. Aí foi feita a Brit Milá. Enquanto eles estavam de resguardo da operação, aí os filhos de Jacó disseram, rapaz, nós vamos matar todo mundo, agora está todo mundo meio de resguardo, a gente vai lá, não tem nem ação. Porque naquela época a medicina não era como hoje. Hoje você vai fazer a Brit Milá, que é a circuncisão, você usa anestesia, não sente nadinha. Né? É como se extraísse um dente, uma coisa assim. Antigamente a anestesia era um chazinho, né? Eu então pegava uma lata de querosene e batia na cabeça. Outras vezes bebia um álcool lá e... Mas a anestesia melhor mesmo que eles tinham é pegar um pedaço de pau e para não gritar, mas isso aí sai de gritar. Aí, pois aí, pede gritar. Mas igual os índios, amarra assim, puxa, aí fica branco, aí depois o sangue brota. As criancinhas, quando eles iam fazer assim. Hoje em dia eu acho que já mudou, né? A Cefenate. Aí eles disseram, ó, minha irmã, depois que ele fez o estrago, ele veio querer consertar, né? Disse, não, quero casar com ela. Minha alma se apegou a ela. Vocês permitem que o meu filho case com ela? E o jovem lá dizendo que se apegou, se apaixonou por ela. Disse, mas tem uma coisa. As mulheres de minha família não casam com homem circunciso. Tem que casar com homem circuncidado. Tá bom, fizeram a aliança lá, todos os homens nesse dia, todos foram ser circuncidados, né? Circuncidou todos os homens da cidade ali, daquele povoado. Os irmãos, sem Jacó saber, foi lá e matou tudinho. Aí veio o grande estrago, né? Jacó ficou com medo depois do povo vir contra, né? Mas Jacó não louvou a atitude dos filhos. Não, ele não aceitou. Porque o povo aceitaram, os homens aceitaram a cidade ser circuncidado. Não é fácil, não. A circuncisão veio pela fé, aí foi pela pressão. Pela pressão. E ali eles tiveram que fugir. Foram embora porque Jacó tinha medo. Sabia que os filhos fez algo errado, que ele não aceitava, mas tinha consequência. E isso veio recair em cima da irmã dele. E a irmã dele ficou grávida e teve essa menina, que colocaram o nome de Asenate, né? E sempre que a mulher tem um filho de estrupo, é poucas que criam seus filhos, né? E ali ela ficou muito triste depois, a mulher, mãe dessa, que era a filha de Jacó, a Torá diz que ela morreu triste na casa de um dos irmãos dela.
E antes ela disse, minha filha, eu não vou poder ficar com você, mas eu vou te mandar para o Egito. Jacó, ele faz tipo uma carta, um documento? Não, ela usa ele faz uma medalha. Tipo uma medalha que dizia que como se fosse parente de Jacó, filha de Jacó, que era o avô, né? Identificando a família. E ela foi para o Egito. Para uma terra estrangeira. Quando ela chegou na cidade, ela não conhecia ninguém. Aí chegou e sentou num lugar e ficou chorando, sem saber o que fazer. Aí foi quando chegou Potifar e viu ela e levou ela para casa e cuidou dela, assumiu ela como filha, que ela era ainda uma criança. E cuidou dela, né? Mas ela sempre tinha aquele medalhão que Jacó tinha feito. E o significado era, em hebraico, nem todo mundo sabia o que ela tinha no pescoço. Quando José fez toda aquele das fome que vinha por causa das vacas, das espigas de milho, e ele identificou ali todo o sonho do faraó. O faraó muda o nome de José, que aí depois diz assim, mas eu vou te dar uma esposa, porque você trabalhar aqui, você vai ter que ter uma esposa, né? Aí pega a Senate, que ela era filha de Potifera, e dá para ele casar. Quer dizer, José casou com quem? Com a filha de criação de Potifar, né? Era sobrinha dele. E era sobrinha dele. Sobrinha de José. Uhum. Quer dizer, por isso que Deus abençoou os filhos dele, que se tornou da tribo de Israel. Você vê o que é judaísmo. O judaísmo vai trabalhando dentro da Bíblia em torno da família. Uma ponta de rama pode estar em outro país. Aí aquela história ela vai envolver até aquele que é ponta de rama, né? Ponta e você vê que os filhos dele, até quando no Kiddush a gente faz as orações pelos nossos filhos, a parte do homem é colocando a mão sobre a cabeça e diz abençoado, que o Eterno te abençoe assim como fez com, como é o nome dos filhos dele? Eu esqueci agora. Porque eles foram criados no Egito, né? No Egito... Efraim. Não. Benjamim. Efraim, Manassés. Manassés. Né? Manassés. E eles não se contaminaram com a idolatria. Aí a gente fica pensando assim, antes, hoje não, eu já iluminei aqui uma parte, né? Se ela era filha de um sacerdote idólatra, você sabe que quando tem a mãe de uma religião e o pai de outra, fica um puxa para um lado para o outro, né? E eles não se contaminaram, porque a mãe também era judia, né? Uhum. Porque, Ruth, o judaísmo não é que seja uma religião de Deus. Não é isso, não é só isso. É uma maneira de se viver. De viver, uma escolha de vida. Você vê que para você ser um dia judeu, você tem que renunciar a muita coisa. Nós saímos daqui de Marabá para Anápolis, para me recuperar do câncer. Uhum. Eu tinha operado do câncer e precisava, já tinha tomado quimioterapia, e aí eu tinha que ter assistência médica. Como os médicos para lá são mais avançados que para cá para nós, agora eu não sei, mas naquela época, 10, 12 anos atrás, aí a gente teve que ir para lá. Ou ia para lá ou ia para Goiânia. Aí nós optamos por lá porque nós tínhamos 2 filhos lá. Aí o que aconteceu, Ruth? Eu fui fazer tratamento, você me acompanhou, meu acompanhante, e eu comecei a fazer amizade. Onde eu chego é rápido, posso chegar em qualquer lugar. Rápido, faço amizade, as pessoas que ele apegam comigo. E lá tem um pastor que é advogado, doutor Brito, e aí ele começou a me levar para as audiências no fórum. Eu tenho essa sorte de ter um advogado sempre do meu lado, já tenho outro advogado. Aí eu ia com ele, e ali ele me levava na cidade, às vezes ele tinha um compromisso de pregar, aí ele dizia, como é que tu vai pregar no meu lugar? Era assim que ele fazia, né? Mas ali, nós convivemos muitos anos ali, Ruth, não sei se foi 5 anos, não foi assim diretamente que a gente vinha para cá, que nós tínhamos um grupo aqui também para ensinar.
Mas a nossa comida, ele mesmo fazia questão, quando eu chegava no lugar junto com ele, aí ele dizia, olha, eu estou aqui com o Cavalcante, ele é judeu, né, do judaísmo, não come porco, com nada ofensivo. Ele fazia mesmo questão de ir lá na cozinha, que ele é uma pessoa muito grata, muito alegre, ia lá na cozinha, conversava com as pessoas, disse, eu quero um prato bem feito, que não tenha peixe de couro, nem gordura assim, para o pastor, tá ali, pastor Cavalcante, tá de Marabá. Aí todo mundo respeitava. Por exemplo, dentro de Anápolis, de Goiânia, nós comemos as comidas toda tradicional judaica. O que as pessoas comem em Israel, nós comíamos lá e comem aqui até hoje. Então, a tradição, ela faz parte da vida de quem? De quem pratica judaísmo. Né? Eu não posso ficar dizendo, eu sou judeu, eu faço parte do judaísmo, mas eu não pratico a parte da saúde, que é a parte que Deus deu em Levítico, o cardápio só para o seu povo comer. E é isso que nós nos prendemos nisso. E nos sentimos muito alegres, prazerosos, porque nós comemos bem e temos saúde. Mas teve muitos lugares que nós chegamos que tivemos que comer salada, porque não tinha outra coisa, né? Tinha só carne de porco e nós não podemos comer. Um pastor, ele ia ser consagrado a pastor, evangelista, mas já tinha uma área dele que ele já tinha construído igreja lá dentro de Anápolis. A Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Na época, 1.200 igrejas espalhadas no mundo todo. Aí esse pastor, advogado, foi e conversou comigo e disse, olha, meu cunhado vai ser consagrado a pastor. E eu queria te convidar para assistir, porque nós no judaísmo nós podemos ir em qualquer lugar. Né? Aí nós não fazemos parte daquilo, mas a gente pode ir em qualquer lugar, porque a gente tem que respeitar a religião do outro. Aí eu fui, 1.200 igrejas espalhadas no mundo, o tanto de ministério, de ministros que tinha ali, de pastores, presbíteros, era gente. A fila na hora do almoço, uma fila grande, como o pastor Brito é uma pessoa amiga lá, tal, colabora, é pastor do ministério, me colocou já na frente da fila. Quando eu fui olhar a comida, não era coxa, não era cachê, mas eu olhei, tinha uma salada, como tu disse. Comi só a salada ali. Tinha muita carne de porco, tinha muita comida lá, toicinho de porco, tanta coisa. Mas para nós, no judaísmo, a gente é proibido por Deus de comer. Né? Agora, quem quiser comer perto da gente, eu acho assim, cada um no seu quadrado. Né? Cada um na sua religião, na sua cultura. Então, é a nossa maneira de viver e nos sentimos prazerosos. Porque eu ia para Belém só para comer caranguejo, camarão. Tu lembra disso, né? E hoje nós não comemos essas coisas. E já fui tentado lá em Salina várias vezes, pessoas querem que eu comesse. Não, a minha cota eu já comi na minha época. Agora não, agora eu não como mais. Por quê? Eu tenho que obedecer os mínimos detalhes da Bíblia para poder ter esse nome de Kadosh. Diz assim, a gente hoje tem um controle que só entra na nossa boca o que a gente quer, né? Se a gente sabe que não dá certo com você, então não come. Você que está assistindo aí, compartilha aí, ó, dê um like aí, faça um comentário. Se inscreva no nosso canal, no nosso programa. Nós precisamos crescer mais audiência. Ontem a audiência foi muito boa, mas nós esperamos mais, porque nós estamos em 5 canais aí na rede social. Quando você comenta, quando você compartilha aí você está ajudando a palavra de Deus chegar a alguém. Não importa a religião dele, se é de A, de B, mas que a palavra de Deus é o remédio para curar todo tipo de enfermidade. Toda doença se vai somente com a palavra de Deus. Nós ainda estamos na festa dos tabernáculos, né? Hoje já está com um certo dia. Só vai encerrar a festa no dia 7. Porque começou do dia 1º, quer dizer, do dia 30, 29 foi véspera, dia 30 foi o primeiro dia das cabanas. Aí hoje, por ser 3, né,
Nós estamos com o quê? Hoje é 3 de outubro. 4 dias, né? 4 dias de festa das cabanas. E só termina sábado. O nosso serviço aqui, através do programa Nossa Terra, é ser um arauto, né, Ruth? O arauto do rei, né? Estamos anunciando as coisas do rei. Então, nós não pregamos, vamos pregar. Não, eu sou um pregador que preguei muitos anos no Espírito, pregador de fogo. Mas no judaísmo, a gente não perde a unção do Espírito, né, Ruth? Faz crescer porque ela vem trazer para nós o quê? Conhecimento, sabedoria, o Espírito de profecia. Tudo isso procede do Hashem. E a porção que nós estamos estudando é Shemini, que é a porção. Nesse sábado, dia 7, nós vamos estudar Shemini, é o que estamos estudando com você. Você na sua casa, muito tranquila, né? Você na sua casa e nós aqui, não precisa sair. Eu daqui, você de lá. E nós vamos um dia fazer um café aí com o Rabino, no domingo, né? Aí nós vamos marcar um dia aí nós tomamos um café aqui e você toma na sua casa, pronto. E aí a gente se confraterniza, fazendo uma brachá, uma tefilá, Baruch Hashem. Aí dia 7 é Shemini, que é a porção que estamos estudando. Dia 14, nós vamos começar de novo a Torá, começando de Bereshit, que é Gênesis. Começando o primeiro capítulo. Dia 8 agora, né? O outro é o encerramento da Torá. Encerramento, mas Mashiach também é Torá. a grande festa dos paraenses, dos brasileiros, que é o Ciro, Nazaré, né? Dia 8 aí, o pessoal... Belém já não tem mais vaga nos hotéis, não. O negócio lá tá gente chegando. Porque na realidade, Ruth, essas pessoas que vão para Belém, que tem parente lá, fica tudo na casa dos parentes. Mas a maioria vão para o hotel, vão para as pousadas. Então esse movimento aqui no Pará vai mexer com o mundo todo. Mas nós aqui também queremos dizer para vocês o seguinte: cuidado, viaje tranquilo, não corra, não mate e não morra, né, Ruth? Porque há muito acidente nesse movimento, não importa, vocês estão reverenciando a religião de vocês, vão com a família de vocês, verifique se o carro, faça uma revisão no carro, se os pneus aguentam aí, tranquilo. Ajeite, porque o importante é você ir e voltar vivo, né, Ruth? Outra é quando a pessoa está dirigindo, se cair algo no chão, não vá tentar... enquanto o carro está andando, ajuntar, né? Se cair alguma coisa dentro do assoalho do carro. Aí a pessoa abaixa, quando levanta, está morrendo. Então é melhor você parar, pegar o que caiu e seguir viagem. Porque muito a sua viagem curta ali, né? Encerra ali por causa disso. Outra coisa, Ruth, que a gente está vendo aqui da Polícia do Pará, a segurança. Muita organização, não só em Belém, mas em todas as estradas. Nossa, no Pará está tendo uma segurança muito boa da Polícia Rodoviária e da Polícia Rodoviária Federal e Estadual, né? Então, a segurança em Belém, o que tem de enfermeiro, de médico de plantão para esse dia 8, né? Eles estão ali tudo trabalhando. Então, você, não complique o caso, não. Verifique como é que está a situação do teu veículo, né, Ruth? Se você vai de avião, tudo bem. Se vai de ônibus, né? Não perca sua bagagem, há uma multidão, tudo. Vá tranquilo, vai e volta tranquilo. Vamos continuar, Ruth. Então, a festas das cabanas do Sukkot. E aí, a festa do Sukkot. Vou abrir aqui para saber onde é que você vai operar aqui. Estou vendo você aqui na página 312, é? Ixi, já estou lá atrás. Está muito longe. Levítico, capítulo 9, versículo 24 a seguir. Nós vamos estudar até o versículo 11 do capítulo 10 e 12. Você dando um veitinho gostoso, hein? Baruch Hashem. Você que está com a sua Bíblia ou sua Torá aí, já abriu aí? Vamos estudar junto. No versículo 24 do capítulo 9 diz assim: E saiu fogo de diante do Eterno e consumiu
sobre o altar a oferta de elevação e as gorduras. E todo o povo viu, louvou e prostou-se sobre os seus rostos. Capítulo 10, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incenso e puseram fogo nele. E puseram sobre eles o incenso e ofereceram diante do Eterno um fogo estranho. O que não lhe ordenara, saiu fogo de diante do Eterno e os queimou, e morreram diante do Eterno. E disse Moisés a Arão: isto é o que falou o Eterno, dizendo: por meus escolhidos me santifiquei, e antes a face de todo o povo serei glorificado. E calou-se Arão. E chamou Moisés a Misael e Etsafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: chegai-vos, levai vossos irmãos de diante da santidade para fora do acampamento. E chegaram-se e levaram-nos, assim como estava vestido com suas túnicas, para fora do acampamento, como falou Moisés. E disse Moisés a Arão e a seus filhos, Elazar e Tamar: vossas cabelos, não deixeis crescer, vossos vestidos não rompais, para que não morrais. E não se levante a sua ira contra toda a congregação, e vossos irmãos, toda a casa de Israel, chorarão pelo que queimou o Eterno. E da entrada da tenda da reunião não saireis, para que não morrais, porque o azeite da unção do Eterno está sobre vós. E fizeram como a palavra de Moisés. E falou o Eterno a Arão, dizendo: vinho e bebida forte não bebereis tu e teus filhos contigo, quando entrares na tenda da reunião. E não morrereis, estatuto perpétuo por todas as gerações, ou por vossas gerações, para separar entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que lhe falou o Eterno por meio de Moisés. Quer dizer, aqui, o Eterno mata 2 filhos de Arão, mas por quê? Estavam com fogo estranho. Ruth, no templo, na congregação, todas as vezes que aparecia fogo estranho, o Eterno exterminava aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa quer fazer a obra de Deus relaxadamente. Aí já é preguiça. Aí o castigo vem. Porque o Eterno, ele fala bem aqui, no versículo 9, né? Vinho e bebida forte não bebereis, tu, teus filhos contigo, quando entrares na tenda da reunião, e não morrereis, estatuto perpétuo em vossas gerações. Quer dizer, muitos estudos diz que eles estavam o quê? Eles tinham bebido. Eles queriam adiantar o processo. Porque, na realidade, Ruth, no judaísmo a gente não proíbe ninguém de beber. Agora não pode se embriagar, né? E nem pode fazer a obra do Eterno. O pecado não está em você comer uma melancia. Agora, o pecado está em você comer a melancia toda. Em excesso. Excesso, que você vai adoecer, então isso é chamado glutonaria, o pecado da glutonaria. O caso, se você beber... porque toda liturgia judaica é feita com vinho, você sabe disso, né? Na nossa casa nunca falta o vinho dentro da geladeira. Mas, e depende da quantidade, né? E nós usamos para fazer a liturgia judaica no final de semana. Mas ninguém vê, ninguém nunca viu, nenhum vizinho nosso viu alguém de nós bêbado. Por quê? Porque a gente toma só um pouco, porque é bíblico fazer o kiddush, fazer a liturgia
Tudo que vai fazer, até a Brita Milá, é com vinho. Agora, o caso deles aqui, Ruth, é que é proibido você beber e depois ensinar a Torá. Estudar a Torá. Você está sujeito à mão de Deus. A não ser que o lugar que você esteja não é dele. Né? Porque se for, aí a Bíblia diz que Deus mata. Outra diz assim, depois do dilúvio, Noé, ele devia ter se preocupado com outra coisa, mas a preocupação dele foi o quê? Fazer uma vinha, né? Lá ele se associou com Satã. Satã, ele ungiu a plantação lá com sangue de 4 animais, né? Uhum. A consequência do vinho é esse. Se você bebe uma taça, é um cordeiro. Bebe 2 taças, é um leão. Bebe 3 taças, é um macaco. Bebe 4, é um porco, né? Aí você age conforme a consequência daquele Com animal. 3 copos você já está fazendo graça. Aí é parecido com macaco. Já pensou você ir administrar ali uma reunião, um culto, ou um estudo, fazendo palhaçada que nem um macaco? Contando piada para os outros rir. É. A gente vê muitos pastores hoje engraçadinhos no púlpito. Lá não é lugar disso, não. Não, O púlpito é o lugar mais sério que reverência, tem na terra, né? A não ser que o Deus que está lá não seja o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia. Mas o Deus verdadeiro, o eterno, o Criador, ele mata. Mata a pessoa. Castiga mesmo, porque ele é Deus. Agora, esses 2 filhos, eles eram responsáveis. Porque Levítico fala, né, que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então ele era responsável de manhã cedo tirar cinza e colocar a lenha e ali o fogo continuar no altar, né? E não se apagar. Não deixar apagar. Porque no altar de Deus, o símbolo do altar de Deus é o fogo. É fogo mesmo. Não é lamparina, né? Lâmpada elétrica, não. O altar do Eterno sempre tem fogo. Né? Isso é aconselhado pela Bíblia. A gente vê muito altar iluminado, bonito, mas na hora que apaga a luz, cadê a beleza? Sumiu. Não tem fogo no altar. A gente tem visto que tem muitas pessoas que têm morrido no púlpito, né? Aí vem o fogo estranho. Muita gente tem morrido no púlpito. O que aconteceu? Daquela pessoa morrer no púlpito. Tem muitas histórias diretas aí que a gente conhece. Pessoas, amigas da gente, conviveu com a gente, congregou comigo, morreu no púlpito. São as forças energéticas que são trazidas para o lugar, aquele lugar santo, que é para ser santo. Então vem as forças do mal, né? E ali vem de encontro aquele que está favorecendo o erro. Aí mata. Porque a obra do Eterno tem que ser tudo puro e não impuro. Porque ele diz aqui que tem que ter a diferença do santo para o profano, né? Aí tem gente que fala assim, eu quero morrer pregando no púlpito. Não faço isso não. Faço não, que isso aí não é bênção não, é maldição. Você tem que pregar e orar para Deus te dar a vida. E dar vida para quem te ouve. Isso sim. Agora, preferir morrer no púlpito pregando, acha que é bonito para Deus, não. Ele está te castigando, está aqui o texto dizendo. Que esses 2 jovens, eles morreram, fulminados. E pior foi o pai. Ele foi proibido de chorar, cortar o cabelo e rasgar suas vestes. Não chora, não bota barro na cabeça, não rasga a tua... Eita. Toda tradição ali do sacerdote, ele não pode cumprir. Nem chorar a morte dos filhos. Hã? Dor. Fizeram algo que o Eterno não gostou mesmo. Chama-se fogo estranho. O que é isso? É induzindo coisa dentro, criando coisa dentro. Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Mas na Bíblia já está escrito. Já está tudo pronto. Está tudo pronto. No judaísmo, a pessoa que chega, aí vem congregar com a gente. Daqui a pouco ele quer mandar, ele quer ensinar. Quer mudar. Não, porque lá naquela outra igreja que eu estava, naquele ministério, era assim, meu irmão, aqui está pronto há 3.000 anos, aqui a gente não muda nada. Tudo que tu falar aí é em vão, porque o que vale é o que está escrito aqui na Bíblia. Agora ver o que o resumo fala. Capítulo 10, versículo 2. E morreram diante do Eterno. Neste capítulo,
Está relatada a morte trágica de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Segundo o versículo, o pecado deles foi haver oferecido um fogo estranho perante Deus, pois apesar dele recomendar, Levítico capítulo 1, versículo 7, aos filhos de Arão, pôr o fogo sobre o altar, Moisés e todo o povo esperava que viesse o fogo do céu, como de fato aconteceu mais tarde, com o profeta Elias, capítulo 1 de Reis, capítulo 18, versículo 38, 1 Reis. E assim o nome de Deus seria santificado. Aí o Midrash entra com a história, né? O Midrash diz o seguinte, e atribuiu muitas outras razões à morte dos filhos de Arão, e uma delas que eles morreram foi por caparote. 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 Já que a gente explica isso aqui. Ruth, o Eterno não matou eles porque eles já fizeram fogo estranho, não. Ele já era costumeiro de fazer. De pregar o engano, de fazer coisa enganosa. Mas aqui diz que aconteceu o caparote Hadó. Aqui, Ruth, o Midrash Vaikra Rabá atribui a muitas outras razões a morte dos filhos de Arão. Arão era irmão de Moisés. Não era sacerdote. Não era coisinha pequena, não. Ele era sacerdote. E às vezes a pessoa, por ser um sacerdote... Ele foi o sacerdote mais querido da terra, foi Arão, né? A pessoa pensa que não é castigado, é sim. Errou. E uma delas é que eles morreram por caparate. Ou caparate Hadol, para espiar os pecados de sua geração. Ele estava ali, Ruth, para espiar o pecado da geração, daquela época. Mas ele foi achado em falta porque estava bêbado. Mas esse aqui é o pensamento que você vai ver aí, que aí tem vários... sim, tem várias opiniões de pessoas. Isso aqui, né? É a primeira, porque o judeu nunca dá a resposta direta. A morte do justo serve de expiação pelos erros e falta dos pecadores. A morte do justo, não é do. Morreu um ali e todos os pecados que tiver na terra vai ser pago por aquela pessoa, já está pago, pronto, não existe mais pecado. E os pecados estão aí, né? Então aqui, a morte do justo serve de expiação pelos erros e falta dos pecadores. E leva-os ao bom caminho. Esta é a razão porque no dia do perdão do Yom Kippur, que já passou, aquele irmão ligando, Ei, Cavalcante, quando é que vai ter o Yom Kippur? Quando é que começa o ano novo? Porque o judeu, não sei o que, aqui tem... Meu irmão, tu tá por fora, foi o mês passado. Só ano que vem, velho. Só o ano que vem. E se lê o trecho da Torá que menciona a morte dos filhos de Arão. No dia do Yom Kippur, é o texto dos textos bíblicos que se lê a morte dos filhos de Arão, porque ofereceram o quê? Fogo estranho no altar do Senhor. Agora ele diz assim, para expiação dos pecados de sua geração, a morte do justo, expiação pelos erros e falta. Eu tenho para mim que isso aqui serve como exemplo. Assim, eu não vou fazer porque aconteceu isso. Capará, a palavra capará é pecado. Aí ele diz assim, eu não vou fazer. Porque eu sei que se eu fizer, se aconteceu com o filho do sacerdote Arão, que Deus matou, eu não vou fazer. Não, para Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que criou todas as coisas, pecado é pecado, seja filho de quem for. Ele, quando chega o dia de cobrar, ele manda o anjo. O anjo vem e cobra, e o anjo, ele tem um tal do Metraton, até me perdoa falar assim tal, mas ele é perigoso, porque ele não conversa, ele executa aquilo que Deus mandou. Tem os sarafim, que são anjos de fogo, aí eles descem aqui na terra para incendiar. Então a gente que é pequeno aqui e sabe que Deus é grande, não vacile não, meu irmão. Te conserta com Deus enquanto há tempo, né? Enquanto há tempo. Baruch Hashem. Bora seguir aqui. Diante do Eterno. Lendo minuciosamente o texto, notaremos uma razão muito profunda e aplicada aos tempos que vivemos. Não querendo esperar o fogo
que devia cair do céu, apressaram-se oferecendo fogo estranho, preocupados com o fato de que, por causa do prolongado serviço, a assistência poderia perder a paciência e se afastar antes da cerimônia terminar, introduzindo fogo estranho, que não lhe foi ordenado. A fé judaica não admite e não suporta fogos estranhos. Você vê que, como ele citou aqui, Elias, eles passaram por muito tempo pedindo ao Senhor para descer o fogo para consumir ali o altar, porque era uma disputa com os profetas de Baal, né? Por exemplo, assim, quando a gente estuda, que fogo foi esse que desceu do céu e consumiu? Consumiu o holocausto, consumiu até a água, quando Elias orou. Existem vários tipos de fogo. O fogo, existe, por exemplo, assim, um fogo de um sarafim, eu não quero nem estar perto, porque é tantos milhões de graus de caloria, você não pode nem se aproximar. Deus, a Bíblia diz que ele é um fogo o quê? Consumidor. Entendeu a grandeza de Deus? Ele é um fogo consumidor, a Bíblia diz isso. Ninguém vê Deus. E ninguém aqui, nunca viu. Só Moisés que falava face a face, mas porque tinha uma nuvem que estava no meio. E Moisés disse, eu quero ver tua face. Ele disse, o homem que vê minha face, Moisés, morre, derrete. Porque ninguém sabe. Porque fala, mas Deus é espírito. Você está limitando Deus, chamar ele de espírito. Você está limitando. Ele tem vários espíritos, ele criou os espíritos. Então ele é acima dos espíritos. Deus, ele é um fogo consumidor. Ele é mais do que o fogo, porque ele criou o fogo. E aí? Tudo que tu pensar, ele criou. Pronto. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Aqui diz assim, que eles tinham que colocar a lenha, primeiro limpar, tirar a cinza, e ia descer fogo do céu, né? Não podia botar lenha nova em cima do fogo lá, porque tinha cinza e ia apagar. Então tinha que tirar a cinza. E às vezes a gente vê muito quando a gente está na frente de trabalho, tem pessoas que vêm para a congregação ou para a igreja, fica naquele avexame, tem que acabar logo que eu tenho um negócio ali. Eu tenho que ir, eu tenho compromisso. Assim aconteceu. Para a pessoa, porque é o seguinte, Ruth, o mundo espiritual é assim, se a gente marca para se reunir 7 horas, 7 horas a gente tem que estar. Antes das 7 horas tem que estar para se organizar, preparar nós mesmos, orar ali, antes para quando começar a gente estar santificado. Agora, se a pessoa querer acelerar a obra do Eterno, ele é amaldiçoado pelo Eterno. Porque o Eterno não aceita o tempo. Quem é o dono do tempo? É o Eterno. Porque se você vai para uma igreja, você tem compromisso, chegou a hora, não acabou, vai embora. Agora não vá apressar de botar fogo estranho, não, tem que acabar logo, porque eu tenho que sair. Aí todo mundo vai sofrer a consequência daquela pessoa que não quis esperar. Olha, Ruth, uma coisa interessante no judaísmo é que a gente sabe a hora que começa, não sabe a hora que termina. Não sabe. Nós, às vezes, já teve tempo aqui na sinagoga que nós começamos 9 horas e terminamos 3 da tarde. E ninguém queria ir embora, ninguém estava cansado, porque o assunto da Paraxá, a unção do Eterno em cima da palavra, foi tão forte que segurou todos nós ali no interesse de aprender. E todos aprenderam. Outra que quando você vem para a congregação, você tem que estar com reverência, ter honra com aquele desligar o celular. E você tem que se concentrar no estudo da Torá, se concentrar nas rezas ou na oração, onde você estiver, porque ali você está ali prestando culto. Não, nós não fazemos culto. Mas depende do local. Não, fala assim, no meio do judaísmo nós falamos... Nós não fazemos culto, mas fazemos serviço, adorando o nosso Deus. É isso que eu queria falar, não saí aqui. Nós prestamos serviço, né? Se reunimos, não é diferente. Tudo já está programado aqui, ó, no Sidu. Aqui tem o Sidu significa o serviço de Brahal Tefilá, que são as orações que se praticam dentro do judaísmo. Nós fazemos estudos nas grandes metrópoles, onde tem as grandes sinagogas de judeu.
Lá se ensina Talmud, a educação dos filhos de judeu começa pelo Talmud, né? E o interessante, Ruth, é que a gente, cada dia mais, porque existe, Ruth, os espíritos preguiçosos que não querem estudar a Bíblia. E no judaísmo não fica preguiçoso. E quando você vai para um estudo, se você não tiver concentração naquela pressa de ir embora, quando sai de lá você não usufruiu nada. Aí pergunta, o que é que você estudou hoje? Não, sabe que eu nem sei, esqueci, Não, mas no judaísmo não tem isso não. Porque mas se você estiver na pressa de ir embora, você não tem Não, a concentração. pessoa, só o corpo dele está ali, ele não está ali. Não, a cabeça dele, a mente dele está longe. Está longe, tem outra Porque diz coisa. assim, quando se tenta introduzir Eshará, que é fogo estranho, no judaísmo, através de reforma, costume, ideias e concepções de outras religiões e filosofias, passando a imitá-las, afastando-se do judaísmo primitivo e fundação do próprio judaísmo, torna-se profano os alicerces da nossa tradição milenar, ficam abalados. Porque a pessoa vem para dentro daquele ministério e ele quer mudar, ele quer fazer reforma, ele quer colocar ali concepções dele, ideias, costumes diferentes. Isso era no passado, agora já evoluiu, já mudou tudo. Aí quer mudar, né? Aí o Deus eterno de ontem é o mesmo Deus de hoje e será de amanhã. O Deus que estou falando é o Hashem, o Adonai, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que construiu esse mundo, o Deus que deu a Bíblia para o povo judeu, o Deus que requer a santidade até dos alimentos, é esse que é o grande eu sou. É aquele que manda, que faz, e quem tem juízo obedece a ele, quem não tem vai padecer. Né? Termina morrendo, né? O sofrimento, Ruth, das almas que já passaram para o outro lado, o arrependimento de pessoas que até nos ouviram, mas passaram para o outro lado sem ter feito um concerto com Deus. É triste porque tudo lá, quando passa para o outro lado, durante 7 dias, essa alma ela vai procurar entender o que aconteceu com ela, né? Mas ela não entende que ela está fora do corpo, ela não entende que o corpo dela morreu, porque as pessoas falam, não, fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu. Morreu de quê? Morreu de... É mentira, eu estou aqui, eu estou viva, mas ninguém escuta. Você sabe aquela hora difícil que você passa aqui na Terra, que você não tem para quem reclamar? Nem pedir ajuda. E nem pedir ajuda, não adianta gritar. É quando a pessoa passa para o outro lado e começa a eternidade dele assim, dele ou dela. Então, aqueles que não tiveram tempo de para um empresário assim, ei, fulano, aí parou o carro, olhou para mim, aí disse, ô pastor, tudo bem, tudo bem. Aquele material que eu passei para ti, tu já estudou? Rapaz, eu não tive tempo. Agora tem. Aí eu, tá bom. Aí eu viajei para Anápolis, eu estou lá em Anápolis, assistindo aqui no computador aí sobre Marabá, notícia de Marabá. Lá tá a morte do empresário. Aí eu falei, mas rapaz, o tanto que eu lutei para ele encontrar com o Eterno. E ele partiu para o outro lado, porque estava muito ocupado com as coisas aqui da terra. Agora ele tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. E depois da morte, se não tiver alguém que tenha dom de visão, também tem que ter permissão do Eterno, né? Porque fala, um desses midrash, que tinha um homem que ele morreu, e eu não sei qual o motivo, que todo dia a alma dele tinha que pegar gravetos no deserto. Graveto, lenha, depende do como a pessoa chama. E depois ele tinha que fazer aquela fogueira e entrar dentro. Todo dia aquele sofrimento ele tinha que passar. Um dia ele chegou com um rabino que tinha os dons lá. De visão, de revelação. Que o Eterno permitiu também, né? Ele pedindo ajuda, que ele tinha que acabar aquele sofrimento. E só tinha um meio, que alguém vivo
estudasse a Torá por ele, para ele poder acabar com aquele sofrimento. E aí tinha que ser um parente dele. E ele dizia, podia ser ter um filho. Tu tem algum filho? Ele disse, não sei. Talvez eu tenha um filho, mas eu não sei. Aí esse rabino foi procurar para saber se ele tinha um filho. Até que achou uma criança que era filho dele e foi ensinar essa criança a estudar a Torá para libertar aquela alma que estava sofrendo. Todo dia, já pensou? Ia juntar gravetos, fazer aquela fogueira e entrar dentro. Todo dia ele tinha que passar aquela dor de queimar o corpo, né? Isso não é no inferno, não. Não, não é no inferno. No inferno, não. Por exemplo, assim, cada alma tem o seu processo, tem a sua sentença. É determinado por Hashem. Até porque, todas as almas que já passou por aqui pela Terra, um dia nós vamos se encontrar e todos nós estaremos de branco. Porque Deus falou uma palavra e a palavra dele a gente pega e segura. Deus diz, todas as almas são minhas. Não importa. Eu não quero que nenhuma... Não, o que importa para mim é que nenhuma se perca. Operando Deus, quem impedirá? Então, se ele está operando na vida do perdido, mesmo que ele morra, ele vai sofrer as consequências, porque todos nós não saímos daqui, não saímos daqui sem levar a conta. Aí vamos pagar lá na frente. E aí vai pagar para quem? Para o Hashem. O Hashem não perdoa, não. Daí, quando chega nessa situação, até aqui tu tem esperança, tem vida, tu pode te arrepender e deixar, e ser uma pessoa boa e passar para o outro lado, para a luz. Mas se você brincar e ficar só querendo ser, não, porque eu sou tal, eu tenho isso, eu tenho aquilo, te exaltando, as tuas coisas ficam, né? A tua riqueza fica e tu vai embora de mão abanando. Mas vamos encerrar, shalom para vocês, fiquem na paz. Bom dia para vocês, espero que você tenha aprendido um pouco. Como eu também aprendi, né? Assim, espero que você tenha aprendido. Não, mas hoje você superou, não foi, Vanice? Hoje ela superou, né? Superou aí. Porque a gente, Ruth, que tem... A gente nunca para de estudar e nem de aprender, né? Mas aí se o telefone quebrou, rapaz. Leva para a UTI. A UTI. Aonde fica a UTI? Na folha 20/8, lote 19, ao lado da Dona Dina do Açaí, bem do lado da sinagoga Shalom. Meu amigo, quero mandar um abraço para todos que estão compartilhando pela primeira vez, você que já é acostumado aí. Olha, você que é novo, faça sua inscrição aí, inscreva-se. Toda a plataforma da internet, lá no canal nós estamos. É uma hora e pouco de palavra. A gente brinca aqui em termos do senso de humor, mas a palavra de Deus é séria. É séria. Se você mesmo assim conseguir de 100% que nós já pregamos aqui todos os dias, você cada dia aprender 5%, você vai longe, viu? Vai. Baruch Hashem, que eu até te abençoe, te guarde e te dê a paz, Shalom.